Boa tarde, pessoa. A gente hoje veio aqui para refazer com você mais uma aula do projeto de reinício, até porque a gente sabe que você ficou em casa esse tempo todo, aconteceram muitas coisas, você teve algumas dificuldades, então é interessante que você veja e você visualize todo esse conteúdo mais uma vez. E é exatamente para isso que eu estou aqui hoje, para que você possa revisar esses conceitos. Então, logo em literatura, no início, a gente começou com quinhentismo, barroco e arcadismo. Então, vamos lá, né? Primeira aula, aula de revisão literária com a professora Yara. Você está só ouvindo a minha voz porque a gente está com uns probleminhas técnicos aqui, mas tudo vai correr bem, tudo vai ficar legal. Então, olha só. Logo no início, você tem a base e as características limiares do que a gente chama de literatura de informação. Então, você sabe que a gente está num período que vai de 1500 a 1601. Então, tem as características de uma linguagem cuja visão dominante é a do colonizador. É uma literatura sobre o Brasil, mas sob a linha de raciocínio dos europeus. Você entende que é uma temática do colonizado, sempre a caminho da sua identidade, porque o índio não foi considerado. Você sai de uma estrutura, de uma sociedade politeísta, que é a indígena, para uma monoteísta, que é a portuguesa. Você sabe que existe uma prosa informativa e descritiva, então não é literatura tipicamente. Dentro dessa literatura, a gente vai ter uma crônica histórica do expansionismo e da dominação portuguesa. E você vai ver sempre o índio nessa dupla possibilidade, com um papel principal, mas também como aquele que vai perder muito dos seus direitos, da sua cultura, da sua identidade. E ao final, uma visão ora idílica, o que é idílico? Paradisíaco, ora primitiva. Então, são esses os três os elementos importantes que você deve perceber. Para ilustrar, a gente traz para você um texto de 1925, aí a gente já sabe que está se falando de modernismo, vai criar um contraponto nisso aí, chamado erro de português, que a gente trabalhou com você em sala de aula. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio, que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Você se recorda que nós falamos dessa relação de vestir e despir, vestir o índio, dar a este índio a cultura do colonizador. O índio teria ou tinha despido o português obviamente teria assimilado a cultura do indígena. Ainda, sob o mesmo raciocínio, você vai enxergar aí um texto jesuítico agora, que a gente fala a respeito do Alto de São Lourenço, de José de Anchieta, que vai demonizar os elementos politeístas indígenas. Então, qual é o grande marco desse primeiro momento literário no teu país? Primeira carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel, em cima de toda a descrição da terra, da fauna, da flora, e você também vai ter os textos jesuíticos. Um exemplo que você tem na página 54 ou 55 é o Alto de São Lourenço. Na sequência, você vai assistir algumas atividades, mas antes disso, a gente deixou para você um mapa mental do quinhentismo. Então é interessante que você perceba: quinhentismo de 1500 a 1601, texto marco, prosopopeia de Bento Teixeira. Contexto, grandes navegações e a Companhia de Jesus, que traz os padres jesuítas para nós. Em 1500 você tem a Carta de Achamento do Brasil, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha. Você sabe que essa literatura é uma literatura informativa, né? Literatura de informação. Manifestações artísticas, não era uma escrita representativa de um espírito nacional, por não existir uma população organizada como nação. Lá em cima, você sabe que o quinhentismo tinha textos na visão do estrangeiro que registraram a nova terra em relatos recortados como crônicas, cartas e tratados.
Você vai ter os textos com caráter descritivo. Você vai ter a invenção de documentar para informar, tanto na carta de Caminha quanto em outros textos você vai ter essa característica. Você sabe que nesse período escrevem-se poesias com cunho pedagógico, então o teatro é pedagógico, a poesia é pedagógica, os sermões e as cartas são pedagógicos, porque o objetivo é você trazer o indígena para a religião católica e para os costumes do europeu. Ao final dessa história, você tem lá do lado, na literatura jesuítica, o contexto. 1549, chegada da Ordem de Jesus, com o primeiro governador a Salvador, a Bahia, chamado Tomé de Souza, cujo objetivo era a catequização dos indígenas ou dos aborígenes, como você queira. Vamos agora a algumas atividades de fixação que você vai receber lá na página do colégio, curso atividade. E aí a gente já vai lendo para você, porque eu acho que o enquadramento da imagem não está muito legal, mas eu vou ler para você. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estima nenhuma coisa a cobrir, nem mostrar suas vergonhas. E estão acerca disso com tanta inocência como tem em mostrar o rosto. Porém, a terra em si é de muito bons ares, e em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. Então a pergunta é a seguinte: o texto acima apresenta fragmentos do diálogo sobre a conversão dos gentios, do padre Manuel da Nóbrega, das cartas dos missionários jesuítas, escritas nos 2 primeiros séculos, da carta de Pero Vaz de Caminha a El Rei Dom Manuel, referindo-se ao descobrimento de uma nova terra e as primeiras impressões do aborígene, da narrativa epistolar dos tratados da terra e da gente do Brasil, do jesuíta Fernão Cardim, ou do diário de navegações de Pero Lopes de Souza, escrivão do primeiro colonizador, o Martim Afonso de Souza. Então a pergunta é fácil. Se você prestou atenção no que a gente disse, a gente já sabe que você vai dar uma resposta coerente. Vamos lá, 2 minutinhos para você pensar. 2 minutinhos para pensar, passando, então você viu aí que a resposta mais plausível, coerente, claro, é a letra C, da carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel, referindo-se ao descobrimento de uma nova terra e as primeiras impressões do aborígene. Simples de você entender, ali em cima se descrevendo os hábitos desses homens, de bons rostos, pardos, e andavam nus, não cobriam suas vergonhas e tinham tanta inocência quanto o jeito de mostrar o rosto. E mais abaixo, num segundo momento, a descrição dos ares da terra e da terra em si. Então, número 1, letra C. Segunda questão. Leia um trecho do poema Ilha da Maré, do escritor brasileiro Manuel Botelho de Oliveira. E tratando das próprias, os coqueiros, galhardos e frondosos, criam cocos gostosos, e andou tão liberal a natureza que lhes deu por grandeza, não só para a bebida, mas sustento, o néctar doce, o cândido alimento. De várias cores são os cajus belos, uns são vermelhos, outros amarelos. E como vários são os várias cores, também se mostram vários nos sabores. E criam a castanha, que é o melhor que de França, Itália e Espanha. Então você tem a seguinte pergunta: podemos relacionar os versos deste poema no quinhentismo nacional, pois, letra A, o eu lírico repudia a presença de colonizadores portugueses em nossa terra. Letra B, a fauna e a flora tropicais são descritas de maneira minuciosa e idealizada. Letra C, o poeta enriqueceu devido à exportação de produtos brasileiros para a metrópole. Letra D, a exuberância e a diversidade da natureza tropical são exaltadas pelo poeta. E letra E, a natureza farta e bela é o cenário onde ocorrem os encontros amorosos do eu lírico.
Vamos lá, mais 2 minutinhos para você pensar e responder, pessoa. Então vamos lá. Depois que você parou, pensou, leu, releu, né? Que está na página anterior, certamente você respondeu letra D. A exuberância e a diversidade da natureza tropical são exaltadas pelo poeta. Então a cor que ele enxerga, a realidade que ele percebe dentro dessa estrutura e assim sucessivamente. Muito bem, espero que você, aí na sua casa, reveja os exercícios, refaça-os, entre na plataforma SAIS e revise os conteúdos, inclusive com as aulas. Pessoa, vamos dar um tempinho que a gente vai mudar de escola literária. Antes da gente mudar de escola literária, vamos dar uma revisada aqui com você em 2 conceitos que vêm lá da filosofia, que eu não sei se você se lembra. Então é interessante você perceber esses 2 conceitos. O primeiro deles é o silogismo. Silogismo é muito batido quando você faz redação. Então, certamente, professor de redação, né, cada um no seu horário, sabe dessa questão silogística, que é um raciocínio formado de 3 proposições. Premissa maior, que é uma afirmação ampla. Premissa menor, uma afirmação restrita. E conclusão, que tem de ser verdadeira se o texto for baseado no silogismo. Então, o exemplo que você tem ali. Pedro é homem. O homem é mortal. Logo, Pedro é mortal. Fechadinho para você. Mais abaixo, você tem exatamente o oposto do silogismo, que é o que a gente chama de sofisma. O sofisma nada mais nada menos é do que um argumento falso diante de 2 premissas. Então, olha só. O cão late. Porém, né, você sabe que cão é o nome de uma das constelações que a gente tem na Via Láctea. Aí a conclusão é que se chega, a constelação late. Você já viu constelação latindo? Olhou para o céu na madrugada, viu a constelação latindo, tá com algum problema sério aí, hein, pessoal? Por que exatamente que antes de a gente entrar em barroco, fazer um mapa mental de barroco, eu quis que você identificasse sofisma e silogismo? Você vai precisar disso mais ali embaixo. Então, olha só. Barroco, século XVI. Você sabe que vai de 1601 a 1768. Quais eram as características? Sentido eminentemente religioso, fusionismo, então as ideias se fundiam para gerar dúvida, para gerar o exagero, olha a hipérbole aí para você, para que a gente tenha a questão da efemeridade da vida, tudo passa num piscar de olhos, num estalar de dedos. O carpe diem, que você já conhece lá da frente do arcadismo, mas aqui também é importante você perceber, carpe diem, que é aquilo que é aproveitar o momento presente, porque daqui a pouco tudo vai acabar. No que tange ao contexto histórico, você está passando por um período de renascimento, por um período de reforma protestante e a Igreja Católica se contrapondo a isso, vindo com a contra-reforma. No Brasil, você sabe que a gente está diante de um ciclo açucareiro. Então, uma sociedade escravocrata, os primeiros escravos começam a chegar no Brasil em meados do século XVI, e você tem o início da vida acadêmica na Bahia. Quem são os caras? Os caras que a professora já disse a você que ama de paixão. Gregório de Matos Guerra, o Boca do Inferno, e o padre Antônio Vieira, né, que é o cara que joga na cara da sociedade algumas verdades que até hoje ela mereceria ouvir e não está ouvindo. No que tange as características, é interessante você perceber cultismo, o jogo de palavras, que se opõe, não é que se oponha, mas faz par com o conceptismo, que é o jogo de ideias. Nas questões a gente vai rever isso e você tem isso na sua apostila. Antítese, que é uma figura de linguagem que trata dos opostos. Se o homem está em oposição interna, essa antítese também vai estar presente na vida da literatura. O erudismo, ou seja, tudo é muito bem elaborado, muito erudito.
as hipérboles, que são os exageros, né? E dentro da poesia do Gregório de Matos, você vai ter os poemas de cunho religioso, erótico, dualidades e as sátiras. Lembra que a gente em sala de aula deu a você pica-flor. Se pica-flor me chamar, pica-flor aceito ser, procure lá nos seus alfarrábios que você vai encontrar. Do lado de lá, você tem o tal do Padre Antônio Vieira, que eu amo, mais uma vez. Ele vai estabelecer não apenas a questão do cultismo, que é o jogo de palavras, mas ele vai trabalhar muito com o jogo de ideias, o conceptismo. Vai estabelecer relações silogísticas e sofismáticas, por isso que você viu o que era silogismo e o que era sofisma antes, e seus textos vão ser um tapa na cara da sociedade através dos sermões, principalmente o sermão da 60ª de 1655, que a gente também leu para você em sala de aula. Mas dá uma olhada na sua apostila que você tem isso lá. Vamos lá. Vamos lá, pessoa. Questão. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Nos versos citados acima, Gregório de Matos empregou uma figura de linguagem que consiste em aproximar termos de significados opostos, tristeza e alegria. Qual pode ser a resposta desta questão? A, B, C ou D? Antítese, letra D. Perfeito. Você se lembra que a antítese é exatamente a figura de linguagem em que nós temos as ideias opostas. Então, tristeza se opondo à alegria, sem problema algum aí para você. Pois bem, dando sequência, né, aos conceitos literários, você tem aí o mapa mental do arcadismo. O que eu gostaria imensamente que você entendesse, né, diante de tudo aquilo que a gente diz para você. O arcadismo se põe no século XVIII, né? Então, a gente saiu do barroco no século XVI e XVII, passa agora para o século XVII e XVIII, relacionando de 1768 a 1836, que é o marco do romantismo. Você tem contexto histórico, o Renascimento, o segundo ciclo econômico, a Inconfidência Mineira, a vida urbana, a Revolução Francesa. Tem um errinho ali, tá? Características da escola literária. Então, você tem insubordinação ao barroco, a cultura clássica, pastorelismo, bucolismo, nativismo, as sátiras às burguesias. Palavras típicas desta escola literária. Carpe diem, aurea mediocrita, fugere urbem, locus amenus, inutile truncat. Então, você sabe aproveitar o dia, né? Ver ouro, ver riqueza na mediocridade, nas coisas simples, fugir do urbano, lugar ameno e inutilidades que vão truncar a sua vida, estabelecer uma relação de inutilidade. Caras da época, Tomás Antônio Gonzaga com a obra Marília de Dirceu e Cláudio Manuel da Costa com o poema Vila Rica. Olha só, questão 1. Ornemos nossas testas com as flores e façamos de feno um brando leito. Prendamo-nos, Marília, em laço estreito, gozemos do prazer de são amores. Aproveite-se o tempo antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semblante a graça. Tomás Antônio Gonzaga, isso é um fragmento de Marília de Dirceu. Nos versos acima, letra A, o eu lírico, ao lamentar as transformações notadas em seu corpo e a alma pela passagem do tempo, revela-se amoroso homem de meia idade. Não. A natureza é o espaço onde o amado se sente à vontade para expressar diretamente à amada suas inclinações sensuais. Forte candidata. Que retomam a estrutura da canção do amigo, está expresso o estado de alma de quem sente a ausência do ser amado. E nomeia-se diretamente a figura ironizada pelo eu lírico, a mulher a quem se poderiam fazer convites amorosos mais ousados. 2 minutinhos para você pensar.
Então, resposta: a natureza é o espaço onde o amado se sente à vontade para expressar diretamente à sua amada suas inclinações sensuais. Então, de novo, você sabe que existe essa questão da sensualidade nessa escola literária, e é interessante que você revise isso. Muito bem. A gente fez com você aí os 3 momentos básicos